O relatório da CPI das Bets, que pedia o indiciamento de Virgínia Fonseca, foi rejeitado. Mas isso não significa que está tudo bem para a influenciadora, não, viu? A sua marca de maquiagens, a WePink, fez a proeza de chegar ao ranking número 1 aí de empresas com mais reclamações no site Reclame Aqui. Que beleza, hein? Será que uma coisa tem a ver com a outra? Quem vai contar pra gente é a Sofia Labanca agora no Plantão do Meteoro. É Virgínia, 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 ou mais conhecida carinhosamente aqui no nosso chat como Tigrinha. Vou trazer a Sofia Labanca aqui na tela, o arroba da Sofi tá ali, arroba lente vermelha e o meu arroba quilu.junior se você quiser nos seguir nas redes sociais. Sofi, CPI das Bets a gente vinha comentando por aqui. Será que vai dar em alguma coisa? Será? Não deu em nada. Pois é, CPI das Bets que começou bem apagada, depois do nada começou a chamar a atenção graças à presença de influenciadores como a Virgínia Fonseca e o Rico Melquiades, acho que é assim que é o nome dele, chamou a atenção e daí depois se apagou novamente e se apagou da pior forma possível, né? Que é basicamente não deu em nada. Verdade é essa, não deu em nada. A relatora, a senadora Soraya Tronic, ela escreveu o relatório final, no qual ela pediu o indiciamento de 16 pessoas, né? Vou até colocar aqui na tela, né? CPI das Bets. Relatório pede indiciamento de Virgínia, Deolane mais 14. Então a gente tem lá no finalzinho aqui os nomes. Então tá ali a Deolane Bezerra, e a Virgínia Fonseca, que são as mais conhecidas, mais outras 14 pessoas, incluindo aí também empresários da área, bastante gente. Mas esse relatório não adianta nada. A relatora pediu indiciamento, precisa que os membros da CPI aprovem esse Uhum. relatório. A votação desse relatório aconteceu hoje, dia 12 de junho, e foi rejeitado por 4 votos a 3. Você pera, mas só 7 pessoas votaram? Sim, só 7 pessoas votaram, porque teve muito membro que sequer se deu ao trabalho de aparecer lá para votar. Foi uma reunião bem esvaziada, digamos assim. Então vamos aqui. CPI das Bets rejeita relatório e encerra trabalho sem pedir indiciamento Virgínia Deolane e outros 14. Então, os que votaram contra o relatório: Ângelo Coronel, PSD da Bahia; Eduardo Gomes, PL do Tocantins; Efraim Filho, União Brasil da Paraíba; e professora Dorinha Seabra, União Brasil do Tocantins. Quem votou a favor? Soraya Tronic, do Podemos Mato Grosso do Sul; Eduardo Girão, novo do Ceará, quem diria que eu iria concordar com o Girão? E Alessandro Vieira, MDB do Sergipe. Então, foi esse aí o resultado. Aí, o pessoal começou a dizer, e eu, inclusive, coloquei no título da plantinha de hoje, chegar a dizer, deu pizza, mas a Soraya Tronic insiste que não deu pizza, porque ela diz que vai encaminhar as conclusões para o Ministério Público, Polícia Federal e Ministério da Fazenda, né? Farei a entrega do relatório e de toda a documentação que nós colecionamos para as autoridades competentes para continuarem na investigação, indiciarem e depois apresentar para o judiciário. E daí ela diz: todos os brasileiros saberão que não terminou e não terminará em pizza. Eu não sou a pizzaiola. Não acredito que ela falou isso. Inacreditável. Soraya sendo Soraya. Mas enfim, uma coisa a gente tem que admitir, Lúcio, que apesar de a CPI não ter dado em nada, teve gente que saiu com a imagem um pouco queimada aí. Entre elas, Virgínia Fonseca. Uhum. E aparentemente chamou uma atenção um pouco negativa para a marca dela, a marca de maquiagens dela, WePink, que agora está figurando entre uma das empresas com mais reclamações no Reclame Aqui. Com quase 50 mil queixas, a empresa de Virgínia Fonseca supera bancos em ranking de reclamações. Minha Supera nossa. bancos, gente, por quê? Porque normalmente os rankings de reclamações são liderados por bancos, telefonia e plano de saúde. As 3 coisas que mais gera reclamação. E a marca de maquiagem da Virgínia conseguiu passar os bancos. Olha só. Então vamos pegar.
ali o segundo parágrafo, né? Isso aqui se referindo ao Reclama Aqui, né? Um site muito popular para se fazer reclamações de empresas em geral. Foram 48.457 reclamações registradas nos últimos meses, o que garantiu à empresa de cosméticos a 15ª posição no ranking. A WePink superou grandes bancos como Santander e Inter, que ficaram na 18ª e na 16ª posição, respectivamente. De acordo com o site, as queixas mais comuns são os de atraso na entrega. Há ainda centenas de relatos de dificuldades dos clientes ao tentarem entrar em contato direto com o suporte da empresa. Virgínia, aparentemente você vai ter que trabalhar um pouquinho na entrega e no saque da sua empresa. A não ser Que que você beleza, queira hein? ficar conhecida por, além de fazer propaganda de Beth, vender maquiagem e não entregar. Ouvi dizer que tem Pois uma é. loja de eletrodomésticos de uma certa celebridade que está tendo problemas com isso também, né? Pois é, né? Planta faz isso? Que deu ruim, né? Deu ruim bonito, né? Eu quase trouxe essa pauta também, Nego Di condenado por causa da tá de zoeira. É, exatamente. Inclusive, no começo do corte, eu até falei que a WePink estaria ali em primeiro no ranking, é o primeiro nas marcas de maquiagem, né? Uhum, Nesse ranking de exatamente. reclamação. Né? Claro que acaba, como a Sofia falou, né? Telefonia e tudo mais, acaba ficando muito acima, até pela capilaridade de pessoas que usam, né? Mas não sei, Sofia, se tem alguma relação entre a imagem ruim dela e o que chegou para a empresa. Mas com certeza ela se saiu muito bem durante a pandemia, durante a pandemia, não, desculpa, durante a CPI, o que eu tirei da pandemia? Durante a CPI, porque ela conseguiu não ser acuada na CPI. Mas posteriormente, cara, com toda a repercussão que teve depois, me pareceu que a imagem dela ficou muito mais arranhada do que de alguém que de fato foi muito bem na CPI, né? Uhum. Pois eu acho interessante como foi uma mudança que aconteceu com o tempo, né? Quando rolou a participação dela na CPI, ela saiu toda, e você viu que os senadores saíram ali, ai não, até a própria Soraya, Uhum. tirando foto e dizendo vou te seguir, não sei o quê. Mas aí a repercussão da postura dos senadores pegou muito mal e isso acabou rebatendo nela. Eu acho que talvez se os senadores tivessem sido tivessem tido um pouco mais de postura, a própria Virgínia não teria se queimado. É, exatamente. No fim, aquele circo todo que fez ali foi muito mais prejudicial, inclusive para a própria imagem da CPI, né? A CPI que a gente vinha falando aqui, né? Alucinado. Muito difícil dar alguma coisa na CPI, porque primeiro que no geral, quais CPIs de fato saíram um resultado impactante positivamente para a nossa população? Poucas, né? Vamos combinar, poucas. E aí a gente olha para a CPI das Bets, que de fato, como a Sofia falou, não tinha tanto destaque, se destacou bastante porque trouxe a Virgínia, porque trouxe outras pessoas famosas, e ali que a gente começou a olhar mais para essa CPI. Mas é muito difícil, né, Sofia? Porque são tantas camadas de interesse envolvido numa CPI sobre as bets, bet que, vamos lembrar, né? Está inserida em quase todos os esportes, está inserida em quase todas as redes de televisão, está inserida em tudo quanto é lugar. Todos famosos de vários campos, inclusive político, fazendo propaganda sobre as bets. Então seria muito difícil, Sofia, uma CPI dessa ir para frente. Então, me parece também que a CPI já nasceu morta, sinceramente. É possível. A gente tá falando de um lobby muito grande, né? Eu acho que é essa a palavra, um lobby. E olha os parlamentares que estavam ali, né, nessa comissão. Não tinha como sair alguma coisa realmente interessante dali. Mas o que você acha? Manda aí no nosso comentários, aí no nosso campo de comentários.
E se você também já usou o ePink, já comprou, o que você achou? Deixa aí também o seu review nos comentários, tá? Porque eu lembro muito bem, tá? De uma sombra aí, ou de uma base que saía muito fácil com água, que o pessoal tava reclamando. O Felca até encheu a cara de base. Ai, ai. Bom, ficamos por aqui, Sophie? Ficamos por aqui. Ó, antes de ir embora, eu preciso falar do novo telescópio. É isso mesmo, ó. Vou colocar na tela para vocês. Deixa eu colocar aqui. Olha a doutora Ana aí, toda produzida para o telescópio, falando sobre J.K. Rowling. E eu vou aproveitar que a Sofia está aqui para ela comentar um pouco sobre o que nós falamos nesse telescópio. Olha, a gente fala um pouquinho sobre a postura da J.K. com relação às pessoas trans, como que ela saiu do armário como uma autora transfóbica, vamos ser sinceros, é disso que nós estamos tratando. E daí a gente fala, ok, como que se isso aí, qual a consequência que essa onda de transfobia que está tomando o Reino Unido está tendo, como que isso vai além da J.K. Rowling, é um problema da mídia britânica em geral, e o que a gente pode aprender pode ser aplicado aqui no Brasil diante disso. Perfeitamente. Então tá aí o convite, já está disponível, tá? Então você que está assistindo o corte, pode sair do corte já ir para o nosso canal ali assistir a esse Meteoro Telescópio. Se você está assistindo a live, espera a live terminar. Depois vai lá assistir, beleza? Combinado? Ficamos por aqui, um grande abraço, até a próxima.